Prezadas e prezados residentes, estamos aqui para dar continuidade à nossa unidade 5. Então, vimos a primeira videoaula, né, em que fomos até a questão da SAMI, né, e agora vamos começar com as usinadas mornas, ou também denominadas de semimornas. Então, estas misturas são aquelas produzidas em temperaturas aí variando entre mais ou menos 110 a mais ou menos 140 graus centígrados. Então, devido a esta redução em torno de 20 a 40 graus na temperatura de aquecimentos agregados, quando comparado ao processo convencional, essas misturas economizam aí entre 15 a 30% ou mais ou menos do combustível necessário à sua fabricação. Essas misturas podem ser produzidas compactadas, portanto, em temperaturas inferiores às usuais. Tá? Então, basicamente, utilizam procedimentos ou produtos que reduzem as temperaturas de usinagem e também da compactação dessas misturas asfálticas. Então, atualmente, a produção de misturas asfálticas mornas e semimornas prevê o uso de técnica de asfalto-espuma, aditivos orgânicos, ceras ou ainda aditivos químicos chamados de surfactantes, os quais são introduzidos lá no ligante asfáltico ou durante o próprio processo do ligante asfáltico, de mistura, né, do ligante asfáltico com os agregados. Então, algumas características e propriedades importantes destas misturas aí. O emprego dessas misturas vem crescendo nos últimos anos, devido aí às maiores exigências, né, em relação ao desenvolvimento sustentável e, no caso, na preservação das condições de segurança, meio ambiente e saúde, ou seja, os SMS. Devido à redução em torno de 20 a 40 graus na temperatura de aquecimento em relação ao processo convencional, essas misturas acabam economizando aí 15 a 30% do combustível necessário à sua fabricação. O DENIT, né, produziu, através desta publicação, aí, o IPR 747, as diretrizes básicas, no caso, para a execução de misturas asfálticas mornas com o uso desses aditivos denominados aí de surfactantes. Ok? Ainda continuando nas características, né? A produção dessas misturas asfálticas, né? Agora, em especial, a questão dos PMFs, ou seja, dos PMFs a frio, que são misturas nas quais as etapas de usinagem e compactação são feitas a temperatura praticamente a temperatura ambiente, né? E conseguida com a utilização, no caso, de emulsões asfálticas. Então, algumas características importantes dessas misturas a frio. Então, é necessário pouco ou nenhum aquecimento, né, dos materiais, e estas podem frequentemente ser produzidas, só um instantinho, in situ, né, sem ou com a necessidade de usinagem, dependendo aí da obra. No caso de usinagem, podem ser usadas para misturar esses PMFs, no caso, desde usinas de solo ou de brita graduada, usinas também de concreto asfáltico, sem necessidade de ativar o sistema de aquecimentos agregados. Usinas de pequeno porte, com misturadores tipo rosca sem fim, ou até usinas horizontais dosadas, aí no caso, dotadas, quero dizer, de dosadores especiais. Os pré-misturados a frio podem ser empregados como revestimento, base, ou até regularização ou reforço do subleito. Aí temos aí a norma do DNR, por exemplo, 153 de 2010, né? O agregado graúdo utilizado nesse tipo de mistura pode ser natural ou ainda até seixos britados ou outro material indicado no projeto. E aí temos aí as 4 faixas indicadas aí pela especificação do
no caso do DNR. O nosso DR do Paraná também possui 5 faixas granométricas através desta especificação 23 de 2017. Aí, nesta especificação, né, na verdade, existem vários tipos de PMF, né, o pré-misturado frio aberto, o pré-misturado a frio semidenso e o pré-misturado a frio denominado de denso, ok? O método baixo modificado, né, deverá ser utilizado para a verificação do volume vazios, da estabilidade e da fluência, atendendo aos seguintes valores. Então, volumes de vazios aí entre 5% e 30%, uma estabilidade mínima de 250 kg-força a 75 golpes e de 150 kg-forças, no caso, a 50 golpes. Influência entre 2 milímetros e 4 milímetros e meio. A especificação do DR também observa condições no caso de volume de percentual de vazios, né, para cada tipo dos 3 tipos de PMF, né, também a questão da estabilidade mínima e também os valores de fluência. E quanto aos teores de emulsão asfáltica e água usualmente utilizados nas misturas asfáltica frio, também aqui estão indicadas aqui nesta tabelinha aqui, ok? Na sequência, deixo aí como lição de casa de vocês, vocês assistirem a aplicação através desse link aqui para ver esse vídeo aí. Na sequência, vamos ver a questão das misturas denominadas de recicláveis, né? Então, são efetivamente aquelas que ocorrem quando um pavimento asfáltico em uso torna-se normalmente deteriorado estruturalmente. E, efetivamente, há a necessidade de restaurar sua capacidade de carga por meio da construção de novas camadas ou por meio do corte, né, que no caso é a fresagem, de todo ou de uma porção do revestimento deteriorado por equipamento especial, portanto, as fresadoras, né? E depois com a execução da nova camada do revestimento asfáltico. Então, o material gerado a partir dessa fresagem ou desse corte, como alguns preferem falar, pode ser reaproveitado através de um procedimento denominado de reciclagem. Então, o que é exatamente a reciclagem de um revestimento? É o processo de reutilização de misturas asfálticas envelhecidas e deterioradas para a produção de novas misturas asfálticas, aproveitando os agregados e o ligante asfáltico remanescente provenientes, no caso da fresagem, com acréscimo de novos insumos, né? Por exemplo, preciso melhorar a granulometria, vou adicionar agregados, né? E, costumeiramente, se utiliza ainda o cimento asfáltico de petróleo ou ainda alguns agentes especiais, né? No caso, para melhorar as propriedades, né, desses asfaltos. Ou ainda, desculpe, dessa mistura, ou ainda asfalto do tipo espuma, ou ainda de aglomerantes hidráulicos, né? O EAP ali é emulsão asfáltica de petróleo, ok? A reciclagem também pode incluir a camada de base, né? Além do revestimento, né? Normalmente essas são chamadas de profundas, e que pode ser misturada e ter acrescida outros insumos, né? Para a produção de uma nova base de melhor qualidade e sobre a qual aí é colocada uma camada, no caso de rolamento. Então, aqui temos alguns exemplos, né? Aqui a execução de uma fresagem, apenas, né, normalmente a extração do revestimento, né? Aqui o aspecto superficial de como fica, né? E aqui, efetivamente, a reciclagem, né? Aqui no caso com espuma asfalto, nesse caso, né? Poderia ser também com, às vezes, adição de cimento, né? E os vários tipos aí que tem, como, por exemplo, aqui a coemulsão e agentes rejuvenescedores que a gente fala.
Então, dentro das propriedades e características ainda, né, destacamos que é possível reaproveitar totalmente o material petro triturado ou cortado pelas fresadoras e reaproveitar o ligante total ou ainda parcialmente por processo de usinagem, seja ele a quente ou morno, no caso com agentes de reciclagens e principalmente de rejuvenescedores. Ou ligantes novos de viscosidade, devidamente avaliados, no caso, para serem misturados, né, à mistura asfáltica envelhecida. Então, a reciclagem ela pode ser feita, né, a quente ou morna, utilizando-se novos CAPs e agregados, né, agregados fresados, tá? E, em geral, a proporção de material fresado é de 10 a 50% do total da nova mistura asfáltica. E também pode ser a frio, utilizando-se, no caso, as emulsões asfálticas de petróleo e agregados fresados a temperatura ambiente e também a adição de cimento ou cal, tá? Podendo também adicionar, aí, às vezes, vai depender da necessidade, né, agregados novos também. A reciclagem ela também pode ser realizada através, né, de usina, por exemplo, estacionária, a quente ou frio. Então, normalmente, o material fresado é levado lá para a sua usina, tá? Ou então, a utilização, né, que é bastante comum, in situ, que se chama também a frio, ou seja, o material fresado é misturado a frio com o ligante, ou seja, com a emulsão asfáltica de petróleo, no próprio local do corte, por equipamento especial concebido para esta finalidade, ou seja, as recicladoras. Então, pode-se incorporar com o material da base, dependendo da natureza, e adicionar ainda, como vimos, já cimento ou cal. E este material, né, ele pode compor uma nova camada intermediária de revestimento ou mesmo a questão de uma nova base. A usina móvel a frio com emulsão ou com espuma asfalto, né, o material fresado é selecionado por peneira da usina, podendo incorporar materiais granulares novos que são misturados, né, à emulsão asfáltica de petróleo ou ao asfalto espuma. Então, pode-se incorporar ao revestimento antigo, no caso, uma parte da base, com ou sem a adição de ligantes hidráulicos, formando uma nova base que será revestida, no caso de nova mistura asfáltica, como camada de rolamento. As misturas asfálticas recicladas bornas, sem sombra de dúvidas, apresentam ganhos ambientais, né, semelhantes àqueles obtidos através do uso de misturas asfálticas recicladas a quente. Porém, demandam menos energia na sua fase de produção, em função de que precisam de temperaturas menores, no caso, para serem produzidas. Tá? Para as misturas recicladas bornas, pode-se fazer uso do método de dosagem Marshall ou até do superpave, sem qualquer mudança de equipamento na linha de produção, normalmente que é empregado. No caso, é preciso apenas adquirir um aditivo surfactante, né, de mistura morna. Ok? As faixas granulométricas e os requisitos para esse tipo de misturas asfálticas, no caso, as produzidas em usina in situ, tem-se aqui a especificação do DENIT, a 0033 e a 034. Tá? Então, estas normas apresentam basicamente as faixas granulométricas, né? O tipo de camada do revestimento asfáltico, se é uma camada de ligação, ou ela pode servir para ligação e para rolamento, se ela é só a camada de rolamento. Tá? Além disso, algumas propriedades, né, que são importantes, por exemplo, o percentual de vazios, a relação betume-vazios, ou a estabilidade mínima, né, e as resistências mínimas, né, à atração por compressão diametral. E aqui vou deixar a cargo de vocês para que vocês possam assistir esses 3 vídeos aqui interessantes, né, sobre a aplicação dessas misturas recicladas.
Vamos ver agora aquelas chamadas também in situ, em usinas móveis. Aqui nós temos a lama asfáltica. Então, as lamas asfálticas consistem basicamente de uma associação numa consistência bem fluida de agregados minerais, material de enchimento, filler, emulsão asfáltica e água, que são uniformemente misturadas e espalhadas no local da obra à temperatura ambiente. Então, esse tipo de mistura começou a ser utilizado, vamos dizer assim, lá nos idos de 1960, nos Estados Unidos, na França, tá? E no Brasil, né, praticamente hoje encontra-se, não só no Brasil, mas eu diria a nível mundial, em desuso, né? E ela vem, cada passo, né, mais sendo substituída aí pelo microrevestimento asfáltico, ok? Mas vamos ainda aqui colocar ainda algumas características, às vezes o pessoal aí em prefeituras acabam ainda, tem um equipamento lá e às vezes querem utilizar. Então vamos falar ainda as principais características e propriedades, tá? Então, basicamente, onde você vai usar lama asfáltica? Na manutenção de pavimentos, tá? Onde você tenha problemas funcionais no teu revestimento asfáltico, ou seja, vai ter desgaste superficial, pequenos graus de trincamentos, né? Na verdade, ela vai agir mais como um elemento de impermeabilização e até de rejuvenescimento, né, dessa condição funcional. Talvez a palavra mais apropriada ali seja do revestimento, né? Eventualmente ainda é usado em granometria mais grossa, para, no caso, repor condição também de atrito superficial, né? Portanto, contribuindo aí para melhorar as questões de aquaplanagem. Também é utilizado, né, a lama como capa selante, né, quando se tem tratamentos superficiais envelhecidos. Destaca-se que ela não corrige irregularidades longitudinais acentuadas, nem aumenta a capacidade estrutural. Mesma coisa no micro, né? Embora a impermeabilização da superfície possa promover, em algumas situações, evidentemente, redução, né, das deflexões, devido basicamente a esse impedimento, né, ou da redução da penetração de água nas camadas subjacentes ao revestimento. É processado em usinas especiais móveis, que tem o silo de agregado, né, e também de emulsão. Tá? Normalmente se utiliza aquela emulsão do tipo de ruptura lenta, tá? Um depósito de água e um de filler, que se misturam lá nas proporções pré-estabelecidas, né? Imediatamente antes de serem espalhados através da barra de distribuição, que tem um fluxo contínuo e tanto quanto possível homogêneo, em espessuras aí que pode variar até de 3 a 4 milímetros, né? E efetivamente não há posterior compactação. Aí tem a especificação também do DENIT, ainda de 2010, em que apresenta 3 faixas granulométricas, né? Inclusive com as taxas de aplicação. A dosagem, no caso da lama, é realizada segundo as recomendações dessa associação internacional, tá? E utiliza esse equipamento do tipo WTAT, né? Ou ainda do LWT, ok? E do WST, tá? Que também são os mesmos equipamentos, no caso, utilizados, né? Quando da dosagem dos microrevestimentos. E agora vamos falar, né, vamos chamar de bola da vez aí, né? O microrevestimento asfáltico é uma mistura normalmente a frio, processada em usina móvel especial de agregados minerais, filler, água e emulsão com polímero, tá? E também poderá ter adição de fibras. Quais as principais características deste microrevestimento? É uma técnica que pode ser considerada, como já dissemos, né, uma evolução das lamas asfálticas, pois usa o mesmo princípio e concepção, porém, aqui acaba utilizando
as emulsões modificadas, no caso com polímero, né, preferencialmente, para aumentar a sua vida útil. Tá? Então, normalmente, aqui se tem uma vantagem você aplicar o microrevestimento com a emulsão asfáltica de ruptura controlada, no caso, modificada por polímero. Né? A emulsão é preparada de tal forma que permita sua mistura aos agregados como se ela fosse lenta e, em seguida, sua ruptura torna-se rápida. Né? Com que objetivo? O objetivo de você liberar o tráfego em pouco tempo, por exemplo, aí em torno de 2 horas. Né? Então, essa é uma grande vantagem. Então, o microrevestimento é utilizado normalmente para recuperação funcional de pavimentos deteriorados. Também poderá ser utilizado como capa selante, como revestimento de pavimento de baixo volume de tráfego, como camada intermediária anti-reflexão de trincas em projetos, no caso aí, de reforços estruturais, como já havíamos falado lá quando falamos das SAMs. Né? Temos aqui uma norma do DENIT, a 035/2018, que é uma especificação de serviço, que define a sistemática a ser empregada na execução da camada de micro. Né? Com a utilização, no caso, de emulsão asfáltica de ruptura controlada, modificado por polímero elastométrico. Então, nesse documento, ou seja, nesta norma, encontram-se definidos os requisitos concernentes a materiais, aos equipamentos, à execução e o controle da qualidade, além dos critérios para a aceitação, rejeição e até da medição dos serviços. E aqui vocês têm mais um vídeo, né, para que vocês possam efetivamente verificar a aplicação de mais esse tipo de microrevestimento. Aí vamos para os tratamentos superficiais. Os tratamentos superficiais, eles consistem em aplicação de ligantes asfálticos e agregados sem mistura prévia na pista, com posterior compactação, que promove o recobrimento parcial e a adesão entre agregados e ligantes. E aqui tem uma definição, né, através deste Larsen, aí, que pode-se dizer que foi o papa, né, dos tratamentos superficiais. Ele fala assim: tratamento superficial por penetração, revestimento flexível, de pequena espessura, executado por espalhamento sucessivo de ligante bituminoso e agregado em operação simples ou múltipla. Então, o tratamento simples inicia-se obrigatoriamente pela aplicação única do ligante, que será coberto logo em seguida com uma única camada de agregado. Então, normalmente, nesse caso, o ligante penetra de baixo para cima, e isso é denominado aí no termo técnico de penetração invertida. O tratamento múltiplo, por sua vez, inicia-se em todos os casos pela aplicação do ligante, que penetra de baixo para cima, né, na primeira camada de agregado. Enquanto a penetração das seguintes camadas de ligante é tanto com a técnica de invertida como da direta. Da direta é o ligante de cima para baixo, ok? E a espessura aí acabada é da ordem aí de 5 a 20 milímetros. Quais as principais funções desses tratamentos superficiais? Então, eles proporcionam uma camada de rolamento, normalmente de pequena espessura, como vimos, mas tem alta resistência ao desgaste. Eles impermeabilizam o pavimento e protegem a infraestrutura desse pavimento. Proporcionam também um revestimento antiderrapante, proporciona um revestimento de alta flexibilidade, e que aqui sim tem uma grande vantagem, porque eles acabam acompanhando as deformações relativas grandes da infraestrutura. Ou seja, o micro, normalmente, ele não é sujeito à fadiga. Tá? Às vezes eu brinco, né? Então, se você fez um dimensionamento lá e você precisa 6 de saber o quê, mas só tem dinheiro para fazer 4 centímetros, então utilize um tratamento, que é muito melhor, e você não vai ter problema, porque costumeiramente o
o CBUQ com 4 centímetros vai te trazer problemas e o tratamento vai aguentar um bom tempo, né? Então, de acordo com o número de camadas sucessivas de ligantes e de agregados, os tratamentos têm essas designações. O tratamento superficial simples, aqui o exemplo, né? O tratamento superficial duplo, né? Duas camadas de agregado e duas camadas de pinturas, vamos chamar assim, e o tratamento superficial triplo, né? Observe que à medida que você passa para um duplo ou para um triplo, né? À medida que você vai ascendendo a superfície, essas granulometrias dos agregados vão diminuindo, tá? Diga-se de passagem, que nos primórdios aqui no Paraná, né, praticamente todas as nossas rodovias estaduais, elas foram concebidas em tratamentos superficiais, né? Então é um excelente de um revestimento aí, né? Então eles podem ser aplicados aí tanto com produtos, né, com asfaltos convencionais ou mesmo polimerizados, né? E o DENIT aqui possui todas essas especificações, né? Os com polímero, né? E também, no caso, os sem polímero, ok? Ainda continuando aí, né? São ainda incluídos na família dos tratamentos superficiais, que acabam se caracterizando aí pelo espalhamento de materiais separadamente, o envolvimento do agregado pela penetração do ligante, e sempre com pequenas espessuras. Então, também tem aqui a capa selante por penetração. O que seria isso? É uma selagem do revestimento bituminoso pelo espalhamento do ligante bituminoso, com ou sem cobertura de agregado miúdo. Então, normalmente a espessura acabada aí, 5 milímetros aproximadamente. E é frequentemente usado como última camada em tratamento superficial múltiplo, né? Aquele fechamento que eu falei lá, né? Quando não usa cobertura de agregado miúdo, usa-se também o termo pintura de impermeabilização, ou o tal do fog seal, né? E o tratamento superficial primário por penetração? É um tratamento para controle de poeira, chamado antipó, de normalmente estradas de terra ou de revestimento primário. Consiste no espalhamento de ligante bituminoso, no caso de baixa viscosidade, né? Portanto, bem fluido, né? Com ou sem cobertura de agregado miúdo. Então, o ligante, no caso, deve penetrar no mínimo aí de 2 a 5 milímetros na superfície tratada. No caso da lama asfáltica, né, que já vimos aí, capa selante por argamassa pré-misturada em espessura de 2 a 5 milímetros. E também temos o macadame bituminoso por penetração direta, né, que são aplicações sucessivas, normalmente duas, né, de agregado e ligante bituminoso, por espalhamento. Então, você inicia pela aplicação do agregado mais graúdo, e você vai ter uma espessura acabada aí maior que 20 milímetros, e é mais usado aí, ou era mais usado, hoje até está em desuso, isso como base ou binder, em espessuras maiores de 50 milímetros, tá? Normalmente o DNR do passado especificava isso para você corrigir desnível entre a tua pista e o seu acostamento, tá? Capsil é o revestimento asfáltico delgado, onde são aplicadas, no caso, duas técnicas de pavimentação em conjunto. Então, é o tratamento superficial com agregados, com diâmetro máximo variando de 6,3 a 3 milímetros, que confere as características de reabilitação e de flexibilidade aos pavimentos, no caso, dotados de trincas não ativas. Aí, na sequência, uma selagem com micro-revestimento asfáltico a frio, que também vai promover a impermeabilização e a rugosidade ideal para essa estrutura de pavimento, a fim de que se possa garantir a segurança e ao conforto aos usuários da sua rodovia. E aqui também
vocês têm dois vídeos aí que vocês poderão verificar a aplicação desta técnica aí, de tratamentos superficiais. E, com isso, encerramos mais a unidade, né? E espero vocês aí no nosso próximo encontro, né? Para continuarmos aí com as nossas unidades. Abraço a todos aí.